O livro de Êxodo, capítulo de número 33, a partir do versículo 9. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, poder sentar. Eu queria desde já pegar o texto que Jobson leu, fazer algumas observações, tomar esse texto como base da minha palavra, da minha homilia nessa noite, né? E a gente pensar um pouco sobre a glória de Deus. Eu estava a pensar que eu não conheço na Bíblia, Jobson, um cara que teve mais experiência com Deus do que Moisés. A gente vê Paulo, a gente vê Timóteo, a gente vê homens relevantes, homens que gravaram a sua, a sua história no livro sagrado, entraram na galeria da fé, mas eu nunca vi na Bíblia um homem que teve experiência tão profunda com Deus como Moisés teve. A Bíblia diz que Deus se revelava para Moisés e a face de Moisés resplandecia, o monte fumegava. Ele entregou nas mãos de Moisés as próprias tábuas do decálogo, dos 10 mandamentos. A gente vê Deus realmente, verdadeiramente se revelando a Moisés, sendo um homem falho, detentores de problemas, de dificuldade, como eu e como você. Mas o que eu quero aqui pensar, meus queridos, é dessa experiência tão profunda que Moisés teve com Deus. Moisés entendeu
que a experiência com Deus é uma experiência ilimitável. Você não pode conter a glória e a experiência de Deus, mesmo que você venha ter tamanha experiência para com Ele. E aí eu queria que nós pensássemos o que de fato o texto diz, que Moisés falava com Deus face a face, que Deus tinha realmente conhecimento de quem era Moisés. A Bíblia fala de todos os detalhes, né? Mas eu queria aqui me ater a esse princípio, primeiramente, né? Que a gente tem que ter ânsia em conhecer a Deus. Se a gente pegar Oséias, ele diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há uma necessidade grande de nós buscarmos esse conhecimento. E você vê que Moisés, mesmo tendo todas as experiências com Deus, vivendo todos aqueles dilemas, como eu já disse anteriormente, a gente vê Moisés ansiando, desejando de fato conhecer mais e mais a Deus. E é isso que eu queria que nós tivéssemos a tamanha atenção nesta noite. E ter sobre as nossas vidas essa sede por Deus, essa fome por Deus, essa ânsia por Deus. E saber que tudo que nós fizemos, toda coisa que nós já tivemos de experiência com Deus, nada de fato pode estagnar, nada pode se dizer que eu já me formei, que eu já não preciso de mais experiência, pastor Valdeci. A cada instante precisamos mais e mais dessa experiência para com Deus. E nós analisarmos o verso 13, que é um verso muito profundo, onde ele diz: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça. Repita comigo: para que eu te conheça. Existe uma necessidade profunda de a gente conhecer a Deus. E a gente quer conhecer a Deus, irmã Sueli, de forma superficial. A gente quer conhecer, irmã Nalva, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação muitas vezes fria. E lembre de uma coisa: Deus nos chama, como eu disse na escola dominical hoje, quero reiterar hoje à noite. Deus chama a gente para viver uma experiência com Ele. Experiência que só cabe você e Deus. Experiência que só cabe eu e Deus. Mas para de fato Deus se revelar para mim e para você, eu tenho que viver experiências profundas. Experiência, como disse a irmã Gorete, que de fato eu não sei, mas ela e Deus sabe. Tem coisas na vida que eu passo que só Simone não sabe, mas eu e Deus sabe. São coisas que nos faz realmente muito mais próximo, muito mais dependente, muito mais realmente arraigado, muito mais sedento e faminto por Deus. Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que mesmo o mundo fumegando, mesmo todas as coisas que ele estava vivendo, ele precisava descer mais e mais à presença do Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós passamos qualquer experiência, nós achamos muito santo, muito crente, muito doutor, muito teólogo. A fonte do Senhor é uma fonte inesgotável. Amém, amados? A fonte de Deus é uma fonte que transborda para a vida eterna. Quando a gente vai ver Deus em sua grandiosidade, em sua infinitude, a gente não consegue encontrar conceitos linguísticos, gramáticos, teológicos para definir quem é Deus. Em dado momento a gente acha que aquela coisa, aquela mera experiência já é o suficiente para a gente dizer que já conhece a Deus. Moisés, de tudo que viveu, como eu disse, ele diz aqui no verso 13, olha, eu quero o quê? Te conhecer. Se Moisés disse, Teta, que precisávamos conhecer Deus, que ele precisava conhecer Deus, imagine você, imagine eu, irmã Madineia, imagine você, jovens, o quanto precisa conhecer Deus. Só que a gente quer conhecer Deus a partir da experiência do outro. A gente quer conhecer Deus, como diz o Matuto no Bigu, pegando uma carona. Mas Deus te chama para você ter experiência com Ele. Eu digo de forma profética nessa noite, Deus quer se deixar revelar para as nossas vidas. Deus quer se apresentar. Não é nós que temos a capacidade de fato buscar a Deus. Não é nós que temos a capacidade de dizer que eu quero conhecer Deus, mas Deus se deixa conhecer.
Mas muitas vezes eu quero um relacionamento distante com Deus. Já observou como é as qualidades de oração da gente? Amado, soberano Deus dos céus e da terra, eu te louvo porque eu estou tão forte. Muita gente está tão fraco, né, irmão? Como o Senhor disse. Oração sincera. Era para a gente se levantar. Senhor, eu amanheci hoje meio abusado. Bom dia, Senhor, bom dia. É um bom dia que não é tão bom dia. Já observou como um filho vai fazer uma petição a um pai? Ele chega, eu vou protocolar junto a tal coisa. Ó, excelentíssimo Senhor pai, eu peço um pirulito. É assim que ele faz? É? Não. Ele chega, papai, ó, eu quero um pirulito. É assim que você tem que ter um relacionamento com Deus. É assim que eu preciso me relacionar com o meu Senhor. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso saber quem é esse Deus. Eu preciso conhecê-lo, porque Ele quer deixar-se conhecer por cada um da gente. Agora, a gente conhece Ele através do caminhar. Por isso que a gente vê a Escritura dizer, olha, orai sem cessar. Não significa que você vai estar 24 horas com o joelho dobrado. É contato, é intimidade. Quando a gente tem realmente, de fato, contato com alguém, o cheiro de alguém você já conhece. Não é verdade? Você não precisa nem dizer, é o cheiro de fulano que esteve aqui. 1000 pessoas ligam para você, você não entende. Quando você tem uma intimidade com alguém, não, quem ligou foi fulano, eu conheço a voz dele. E consegue só isso com intimidade. A gente quer ter intimidade com o casal, entre o casal, entre as vidas, a gente quer ter proximidade, mas Deus te chama para ter intimidade para com Ele. Por isso que o próprio conceito de conhecer significa ter intimidade. E eu fico pensando o quanto eu preciso conhecer o meu Senhor, o quanto eu preciso ter sede dele, o quanto eu preciso desejá-lo. E quando esse sentimento de desejo for realmente imperante na minha vida, for prioridade, a tentação do mundo, do pecado, do São João, toda a qualidade de coisa, não vai ter vez, porque de fato a minha ânsia por Deus é maior. Quando de fato eu desejar Deus como a Bíblia manda que eu desejo, eu vou entender que mesmo eu doente, irmãos, mesmo o senhor doente, mesmo o seu desejo de querer ser curado, mas o seu desejo por Deus é maior do que o desejo de cura. É isso que a gente tem que entender, meus queridos, que Deus tem que ter prioridade, e essa prioridade não expressa meramente em coisas vazias, em conceitos vagos, mas é uma coisa que realmente é tão profundo, é tão grande, é uma coisa tão latente, tão quanto a respiração. Só que eu quero ter uma intimidade com Deus muito distante. Nós vivemos um relacionamento com Deus muito apático, muito frio. E Deus quer que você tenha Ele como seu Senhor, sim. Como Deus soberano, sim, mas como seu melhor amigo. E quando você tem amigo, você se abre. Quando você tem amigo, eu fico pensando, por que muitos de nós estamos vazios? Porque a gente não tem um relacionamento com Deus como deveria. A gente chega diante de Deus realmente com palavras tão bonitas, mas muitas das vezes não condiz com a minha proximidade para com Deus. Seja você mesmo diante de Deus. Amém, amados? Se aproxime de Deus, mas com o coração de Deus. Estou aqui quebrado. Vim aqui para a tua casa sem nem querer, mas eu vim. Estou aqui pela graça. Estou aqui pela misericórdia. Estou aqui todo quebrado, mas quero ser refeito em tua casa. Deus quer ter realmente relação contigo, mas eu preciso ansiar em conhecer a Deus. Ele diz, Moisés diz, para que eu possa te conhecer. Ele reitera isso no verso número 15. Então disse Moisés, se a tua presença não for comigo, eu não subirei desse lugar. Eu só vou arredar o pé se tu for na frente. Eu só vou fazer uma coisa se tu estiver de fato comigo. Eu preciso ter experiência com Deus. Eu preciso andar com Deus. Muitas das vezes nós estamos feitos os discípulos de Emaús, como o hino que a irmã cantou. Caminhava com Jesus,
mas não sabia que era Jesus. A gente está semelhante justamente àquela história, né, do cara que está na beira da praia, as pegadas na areia, não é isso? Não identificando de que Jesus está conosco. Quantas das vezes nós não entendemos isso? Quantas das vezes nós estamos semelhante, como é os discípulos de Emaús, caminhando, aí em dado momento o quê? O coração deles, o quê? Arde. Eu quero dizer, quem tem experiência com o Senhor, o coração tem que arder. O coração tem que pegar fogo. O coração tem que pulsar. Já observou quando a gente ama alguém, o exterior do corpo é visto. Vai dar um cheiro em alguém, não é isso? Os olhos brilham, as bochechas ficam mais bonitas. O cara pode ser feio, desdentado, mas a alegria é tão profunda que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. É esse relacionamento que eu tenho que ter com Deus. É quando o meu coração pulsa por Ele, meu coração bate forte por Ele, meu coração é induzido por Ele, meu coração é embriagado por Ele. E essa embriaguez que eu preciso, essa embriaguez espiritual que eu preciso, essa ânsia que de fato Moisés teve, que no caso que Davi teve, tantos outros homens na Bíblia tiveram a sede de Deus. Se tivesse realmente uma petição a Deus, faz nessa noite, obedecer: Senhor, dai-me de uma necessidade que eu quero ter sede de Ti, eu quero ter fome de Ti, eu quero me saciar em Tua doce presença. Quando o crente tem sede por Deus, a coisa é diferente. Amém? Quando o crente anseia por Deus, algo é diferente em sua vida. Por isso, lembre de uma coisa: devemos ter ânsia em conhecer a Deus. Segunda verdade, necessitamos de ver a glória de Deus. Se você pensar aqui no verso 18, analise comigo, meus queridos, aqui o verso 18, olha, o que é que nos diz? Olha, então lhe disse: rogo-te que mostre-me a tua glória. Vamos ver, ele diz o quê? Rogo-te que mostre-me a tua glória. Esse conceito aqui de glória não é meramente a palavra doxo, que é do grego, mas é uma ideia de uma infinitude de quem é Deus. Era como Moisés disse: olha, Deus, eu não quero simplesmente ver monte fumegando, já basta. Eu não quero simplesmente ver face, como é que diz, como é que eu posso, vamos, toda a glória na minha face, não. Eu não quero meramente ver milagres, sinais. Eu quero ver o que? Ver sinais visíveis, mas eu quero ver Tu no seu ser. Quando ele expressa aqui: mostrar-me a Tua glória, revela-se para mim, não é através de sinais, mas de pessoa. E muitas vezes o que a gente quer de Deus, sabe o que é? É sinais. Eu quero ver os sinais de Deus, eu quero ver milagre de Deus, eu quero ver Deus em pessoa, em grandiosidade, em sublimidade. Eu não sei que ousadia teve Moisés em pedir a Deus a glória. Por quê? Quando a gente observa, a gente acha Deus é o dono do templo. A Bíblia diz que Deus é dos céus não consegue o conter. O universo infinito não consegue conter Deus. E aí vem o Moisés pedindo: Deus, eu quero ver a Tua plenitude, eu quero ver a Tua infinitude. Foi um homem muito ousado ou não? Rogo-te que mostre a Tua glória, não glória qualquer, não glória que ele outrora já tinha visto, mas, ou seja, ver Deus em essência. É algo profundo. É um homem que entendia que de fato precisava muito mais conhecer a Deus, e que esse conhecer, até então, ele achava que talvez poderia até alcançar. Mas a gente vai ver em dado momento que Deus vai dizer para ele: Moisés, é interessante tu estás pensando aí em me conhecer, mas eu quero dizer uma coisa,
que tu não consegue me conhecer como eu de fato eu sou. Mas no mínimo eu quero conhecer Deus. Eu necessito dessa ânsia por Deus. Por isso que por mais que você tenha experiência, cada instante você é neófito, você é novo. Você precisa realmente direcionar mais e mais sua dependência. É uma dependência infinita de Deus. Quanto mais Deus se dá a revelar a você, mais você precisa realmente ter experiência com Deus. Amém, amados? Moisés nos ensina isso nessa noite. E aí, por fim, veja que conhecer e ver a glória de Deus é algo ilimitável. E Moisés vendo glória no monte, Moisés vendo glória em face, Moisés vendo o mar vermelho sendo aberto, todos os milagres e sinais que a gente vê Deus fazendo através de Moisés. Moisés, eu quero te conhecer, eu quero ver tua glória. E aí ele diz no verso 20, olha, e acrescentou, não me poderei ver face a face, portanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Aí ele diz no verso 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, ou numa penha, numa brecha, numa tradução mais compatível para a gente entender, né? E com a mão te cobrirá até que eu passe, depois tira a tua mão e tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que é que eu posso entender quando Deus diz, olha, fique na brecha, e quando eu passar, pai, eu coloco o quê? A mão no rosto, e depois que eu passar, já te ver as costas, você não vai ver a face, você vai ver simplesmente as costas. Eu entendo que essas costas significam justamente essa glória ilimitada de Deus. Sabe quando é que tu vai ver a face de Deus em plenitude, Jobson? Sabe? Nunca. Sabe quando é que tu vai ter uma experiência plena com Deus, Teta? Nunca. Sabe quando é que tu vai conhecer Deus em sua plenitude, Joaninha? Nunca. Sempre pelas costas, porque Ele sempre será Deus ilimitável, transcendente. Esse Deus tremendo, esse Deus que não tem conceito, esse Deus que não tem teologia para dizer quem é Ele. E esse Deus tão ilimitado, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, esse Deus que desceu realmente para estar nessa casa tão simples, esse Deus que quer a minha e a tua adoração. Eu não entendo como é que nós não conseguimos entender como Deus é infinitamente grande e quanto eu sou tão pequeno. Mas muitas vezes a gente se acha grande. A gente se acha digno de Deus receber de Deus alguma coisa. A gente se irrita porque Deus não nos deu aquilo que nós sonhamos. Meu querido, Deus, Ele é um ser ilimitável. Moisés queria conhecê-lo. Moisés queria ver a glória. Ele disse, olha, é só dizer uma coisa, face a face você não consegue ver. Porque jamais uma coisa limitada consegue entender uma ilimitada. Tu vai ver as costas. Mas eu quero dizer a você, mesmo essas costas eu quero ver. Aleluia. Esse Deus tremendo eu quero sentir. Esse Deus tremendo, em sua infinitude eu quero vivenciar experiências com Ele. Experiência que vai satisfazer a minha alma, que vai satisfazer a tua alma, que vai preencher o vazio do teu coração. Experiência que não diz respeito ao casal, mas diz respeito à pessoa. Deus quer ter um negócio contigo e comigo. Deus quer realmente andar conosco. Deus quer se dar a revelar, a conhecer. Ah, pastor, mas o senhor disse que é ilimitado, mas é essa ânsia, essa necessidade de eu dar um passo aqui, dizer, eu preciso mais outro, aí eu dou mais outro. Quando é que eu vou parar? Nunca. Sempre eu vou querer estar necessitando, almejando, desejando ser cheio de Deus. É uma coisa que nunca vai se encher plenamente, sempre vai haver uma dependência, e essa busca tremenda que nos faz viver. Já observou quando alguém não tem sentido na vida, ele começa assim, você pergunta, alguém tem algum sonho? Não tem, ele morreu já.
E o que nos vai fazer viver, não só nessa terra, mas na eternidade, essa ânsia de continuar o quê? Conhecendo a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecê-lo e tentar sempre na ânsia de buscá-lo mais e mais em sua doce presença. Por fim, eu queria que você entendesse que quando Moisés diz, mostra-me a tua glória, é algo, como eu já disse, que simplesmente não é se envolver em sinais visíveis, mas é uma experiência especial com Deus, é ter uma plenitude total com Deus, é ver Deus como Ele é em si mesmo. E aí eu posso perguntar, você consegue ver Deus em si mesmo, em sua plenitude? Nunca. Mas eu tenho que pelo menos o quê? Desejar, almejar. E quando eu almejo, quando eu desejo, eu sou movido por um desejo. Qual é o desejo? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando é que eu vou ter um desejo pleno? Nunca. Mas esse desejo vai te fazer viver nessa terra, viver de eternidade a eternidade, conhecendo Deus. E tendo mais experiência com Deus, e tendo mais e mais e mais e mais e mais, até o infinitamente mais. Por isso, como eu disse hoje, no céu a gente não vai se preocupar com nada, a não ser querer conhecer Deus, a não ser estar mais perto de Deus, a não ter mais experiência com Deus, a de fato ser uma coisa insaciável. E o meu desafio é ter essa necessidade na minha mente, de que começa nessa terra, mas que ela perpassa, ela leva para a eternidade. Amém? Por fim, a aplicação. Conhecer a glória de Deus é um processo que começa aqui na terra, porém vai além, vai por toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, que você verdadeiramente compreenda isso, que Deus te chama para ter experiência hoje. E quando vai para essas experiências, diga comigo, nunca. Mas Deus quer fazer como fez com Jacó no Val de Jabó, que se deixou a revelar, se apareceu a ele, se deixou até vencer. Não te chamarás mais Jacó, te chamarás agora Israel. Deus teve experiência com Jacó, Deus tem experiência comigo, Deus quer ter experiência com você. Amém? E eu digo uma verdade, não use da experiência de alguém, tenha você próprio a sua intimidade com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria orar com vocês, depois vamos ter outro momento. Talvez alguém ache estranho que o culto foi de uma forma diferente, no sentido de trazer a pregação na metade. Não significa que toda pregação tem que ser no meio do culto, no final do culto, não. Mas eu queria que você curvasse sua cabeça, que os juntos venham aqui louvar o Senhor com o hino. Vamos dizer a Deus que a gente precisa dEle. Vamos dizer que a gente precisa de Deus muito mais do que um sedento no deserto. E com Deus não tem religiosidade, com Deus não tem farisaísmo, com Deus não tem capa, com Deus não tem aparência, com Deus só de ser eu e Ele. Deus te chama. Deus te chama nessa noite, para a partir de hoje você ter um divisor de águas. Qual o divisor? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer e prosseguir conhecendo. Eu preciso ter experiência e continuar tendo. Eu preciso encher o meu ser muito mais dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos louvar, Jonatas.